um termo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O termo é uma diferença entre neuromarketing e neurociência aplicada ao consumidor. Neuromarketing é um termo mais convencional, muito mais conhecido, um termo que vende. Ele se usa muito mais para fins comerciais. Então as empresas, Coca-Cola, a Nielsen, todas elas utilizam o termo neuromarketing porque é para aplicações comerciais. O termo acadêmico, científico, correto é neurociência aplicado a. Então, no meu caso, neurociência aplicada ao consumidor, pode ser neurociência aplicada à economia, no caso, neuroeconomia. Neurociência aplicada a accounting seria neurocontabilidade. Então, o termo correto para fins científicos é neurociência aplicada ao consumidor. As pesquisas tradicionais, as pesquisas convencionais nas ciências sociais e no marketing, elas não atendem na totalidade o que se passa no consumidor e o que se passa durante o processo de consumo. Então, o que acontece? Hoje, observações que a gente faz junto ao consumidor, analisando aspectos externos, como fatores sociais, fatores culturais, observando fatores internos, como os fatores pessoais e os fatores psicológicos. Esses fatores só vão trazer informações a partir de questionários, a partir de observações. Ou seja, as informações que a gente obtém, ou seja, o profissional de marketing, as empresas, que a gente obtém do consumidor, elas são observações incompletas, elas são informações incompletas. Que para a gente entender todo o comportamento do consumidor, o processo antes, durante e depois. Quer dizer, o processo da escolha e o pós traz uma informação até certo ponto incompleta. O que se passa antes, aí precisamos dos aspectos biológicos e neurológicos. E aí entra o estudo do neuromarketing, ali onde entra, a partir das informações coletadas junto ao sistema nervoso central, e essas informações são processadas no cérebro reptiliano, no primeiro, que é o cérebro mais antigo. Daí o nosso cérebro foi evoluindo. Temos o sistema límbico, onde são processadas as emoções, o medo, o sentimento, o amor, etc. E, por fim, o último cérebro, o mais recente de todos, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões conscientes. Então, quer dizer, recebemos 126 informações por segundo, todo dia. Isso dá mais de 7.500 por hora, por minuto, e mais de 500 mil de informações que são processadas a cada hora. Essas informações que são processadas do mundo externo, qualquer tipo de informação, visual, sensorial, qualquer tipo de informação, elas são processadas, o cérebro filtra essas informações. Ele é tão inteligente que ele filtra aquelas informações que são mais relevantes para as nossas decisões. E elas vão aonde? Elas vão parar aqui lá atrás, ou no reptiliano, tá? Ou no límbico, e aí são processadas as emoções. Aí nós temos as amígdalas, que é responsável pelo medo, que é responsável pelas ameaças, enfim. O cérebro entende dois sistemas, o sistema da dor e o sistema do prazer. O sistema do prazer trabalha as recompensas, o sistema da dor trabalha a amígdala. Então o medo de uma apresentação, o medo de uma prova, são estimulados na amígdala. Então, aí cabe a cada um de nós enquanto seres humanos, conscientemente depois, decidir qual é o protagonismo que a gente vai dar às nossas decisões. Enfim, então, essas informações que são processadas no inconsciente, certo? O inconsciente, se temos mais de 500 mil de informações, o inconsciente nosso é responsável por mais de 95% de todas as nossas decisões. Então, as decisões inconscientes é a que determinam. Na verdade, tem um autor, um pesquisador, Benjamin Lieber, que ele diz que o cérebro inconsciente toma a decisão mililésimo de segundo antes da gente tomar uma decisão. Antes de você dizer, eu quero isto,
eu gostei daquele produto, eu vou fazer aquilo, o cérebro já tomou a decisão antes. O inconsciente nosso já tomou a decisão. Depois, nós conscientemente expressamos aquilo que foi definido pelo nosso inconsciente. Veja que loucura isso. Então, o que acontece? Essas decisões, 95% são tomadas no inconsciente. Os processos automáticos nossos são biológicos. Então, o que é o inconsciente? O inconsciente é a forma como se dão todos os processos, os eventos mentais. Aquilo que não está na consciência da gente. Isso é inconsciente. Os movimentos automáticos nossos são biológicos, instintivos, inconscientes. Sudorese da mão, dilatação da pupila, dilatação da narina. Tudo isso são processos automáticos, inconscientes. Por que isso é importante? Porque esses processos inconscientes estão onde está o marketing. Ou seja, todos esses automatismos estão no ponto de venda, estão no varejo, estão na rua, quando a gente observa uma vitrine, na decisão de entrar ou não numa loja. Então, o marketing precisa acompanhar esses procedimentos, esses automatismos que estão no nosso inconsciente, como? Entendendo o que se passa no nosso inconsciente. Uma vez que a gente entenda o que se passa no nosso inconsciente, que representa mais de 95% das nossas decisões, é mais fácil depois interpretar essas decisões e trazê-los para o lado consciente. Aí vocês vão perguntar, mas como a gente vai interpretar o que se passa no inconsciente se a gente não tem acesso? A gente não tinha. De uns 15, 20 anos para cá, nós temos acesso às melhores tecnologias como ressonância magnética funcional, o eye tracking que eu usei nessa pesquisa, eletroencefalograma EEG, software de expressões faciais, software de reconhecimento dos galvanômetros, que entende a sudorese da pele, por exemplo. Então, hoje, as tecnologias possibilitam que a gente entenda o que se passa no inconsciente do consumidor, no inconsciente das pessoas. Já que vivemos num Big Brother, o mundo não é um Big Brother hoje, então, vocês imaginam quão louco é alguém estar sendo um voyeur da tua mente. Porque isso que as empresas estão fazendo, eles estão olhando, estão acompanhando por meio de uma oxigenação no cérebro o que se passa na sua mente, estão acompanhando o teu sentimento e o teu pensamento. Então, existem conceitos semelhantes, mas na prática são diferentes. Preferência e escolha. Enquanto que a escolha se dá de uma forma automática, igual ao instinto. Lembra do instinto que eu comentei antes? O instinto é automático, certo? Faz parte do processo inconsciente. A escolha é um processo inconsciente. A escolha é automática. Para fazer uma escolha de um produto, de um consumidor, no ponto de venda ou em qualquer lugar no varejo, passa por 4 etapas. Primeiro, a exposição do produto. Segundo, a atenção do produto é onde entra meu projeto. Terceiro, a percepção do produto, percepção dos principais conceitos do marketing. E, por fim, a decisão de compra. Então, 4 etapas para trabalhar a escolha que é automática. A preferência já não é automática. A preferência é um processo que exige um processo cognitivo prévio das pessoas. Ou seja, eu prefiro este produto em detrimento deste produto. É um processo cognitivo prévio consciente. Então, podemos dizer que enquanto a preferência é consciente, a escolha é inconsciente. Pesquisas tradicionais, qualitativa, quantitativa, focus group, etnográfica, entrevista, são boas pesquisas de marketing, mas elas não contemplam toda a visão do consumidor, do comportamento do consumidor. Aí vocês vão perguntar, então vamos trabalhar só com neuromarketing? Não. Neuromarketing vem a complementar as pesquisas tradicionais. Ou seja, nós temos que observar hoje o consumidor ter uma visão holística, uma visão 360 graus do consumidor.
Porque conscientemente a gente expressa uma situação. Só que a verdade está onde? Está no inconsciente. E aí onde entra a neurologia, a biologia, e aí onde entra os estudos usando as técnicas de imagiamento cerebral ou eletroencefalograma, etc. Para poder decifrar aquilo que se passa no inconsciente, que nem sempre é expressado conscientemente. Então, quer dizer, uma pesquisa tradicional não mostra na sua totalidade o que se passa com o consumidor. Então, o ideal é complementar, utilizar sim uma pesquisa de observação, utilizar sim uma pesquisa de um focus group, entrevista, mas complementar com outras pesquisas no campo da neurobiologia. Aí sim, a gente vai ter uma visão holística, completa do processo de consumo que se dá antes, no momento da escolha, ou seja, antes, porque temos que levar em consideração também que os genes dos nossos ancestrais também interferem no nosso comportamento. A primeira impressão, ela é muito importante, por quê? Porque o que chama a atenção são os elementos, o destaque visual. Para qualquer coisa, para uma página web, para um anúncio publicitário, para tudo. Há maior engajamento emocional nos informes que vêm com luminosidade, contraste, complexidade. Quem vai trabalhar com design, quem trabalha com produtos de modo geral, busquem sempre imagens que tenham uma maior complexidade em termos de contraste, luminosidade e coloração. São essas duas dimensões que determinam o primeiro olhar. Esse primeiro olhar de uma página web se dá em 0,05 mililésimo de segundos para dizer se a gente gosta ou não gosta de uma página web. Estudos que dizem que em 2 segundos um entrevistador, numa entrevista, 2 segundos que ele tem, a decisão tomada nos primeiros 2 segundos são idênticas à decisão tomada no fim da entrevista. Tá? Ou seja, a primeira impressão tem uma força considerável. Nós julgamos sempre alguém que a gente conhece no dia a dia não, a gente conhece a primeira vez, tem uma força na primeira impressão. A gente julga, a gente toma julgamentos com base na primeira impressão. Isso é semelhante com imagens, semelhante com uma página web, semelhante com embalagens, com qualquer tipo de imagens. Então, qual é o objetivo disso para quem trabalha? Criar imagens que gerem emoções engajadoras. Ou seja, toda a nossa primeira impressão que a gente tem de alguma imagem, de alguma página web, ela, num primeiro momento, é emocional, vai no inconsciente, de novo, você processa essas informações emocionais no cérebro reptiliano, no cérebro límbico, e depois a gente traz conscientemente, e a gente pode verbalizar e expressar conscientemente. Mas no primeiro momento, toda a percepção que você tem de algum produto, de alguma imagem, ela é totalmente emocional, ok? Existe o efeito, não sei se vocês já ouviram falar do efeito halo. O que é o efeito halo? Que quando a gente tem uma primeira impressão positiva de alguma coisa, a gente tende a identificar os outros elementos como positivo. Ou seja, a gente imagina que aquela pessoa que é bela, na nossa percepção, a gente tende a acrescentar todas essas virtudes consequentemente. Então, de novo, isso é efeito da primeira impressão. Chama-se efeito halo. Então, isso só para mostrar qual a importância de se observar uma imagem e, a partir dessa imagem, trazer informações que levem as decisões para o profissional de marketing.